Graça e paz de Jesus aos irmãos. Irmãos, o texto aqui da minha meditação está em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. A versão que eu vou ler é da Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia Católica. Diz assim o texto: Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e é por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará em seu favor. Tu serás íntegro para com Yahvé teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não é permitido por Yahvé teu Deus. Amém. Só até o versículo 14. Então, irmãos, a gente vê aqui que há uma certa proibição, né, em relação a Israel, em relação aos outros povos, porque aqueles povos, né, que estavam ali na terra de Canaã, desculpa, aqueles povos que estavam ali na terra de Canaã, eles tinham seus costumes, eles tinham a sua cultura, né? Eles cultivavam determinadas práticas. Então, cultura é isso, né? É aquilo que um povo cultiva, é aquilo que um povo cultua. Você lendo, né, esses versículos, né, você vê, por exemplo, que, olhando para a nossa sociedade, são coisas que existem, como adivinhação, magia, mas são coisas que não há um certo culto, um certo cultivo na nossa sociedade. Então, você olhando apenas friamente para o texto, você diz assim, né, usando como o pessoal diz a exegese, a interpretação aprofundada da escritura. Não, isso aqui está se referindo a Israel, para aquele tempo e para aquele povo. Aí a pergunta que surge é: e qual a relevância desse texto, né, que eu acabei de ler aqui, que é o povo de Israel não podia ter a mesma cultura, porque isso aqui era cultural no meio daqueles povos, né? Porque Israel, eles não deveriam ter a mesma cultura ou não se envolver com aquela cultura, né, daquela época. Então, qual é, digamos assim, a lição para nós? Será que tem lição ou será que é só para Israel mesmo, né? Mas qual seria a aplicação para nós quando a gente analisa esse texto? Será que tem alguma aplicação? Tem aplicação. A primeira aplicação é que Deus ele condena, né, essas práticas aqui, elas são condenáveis até hoje, mas, por exemplo, hoje a gente não vê, por exemplo, mães, pais que ofereçam, né, de forma cultural, de forma explícita, né, seus filhos a Moloque, como esses povos aqui faziam, né? Mas é interessante que essa cultura aqui é uma cultura, né, anti-Deus. A gente vê isso, né, que é totalmente contrário a Yahvé, ao Senhor. E em nossos dias, irmãos, como é que a gente aplica isso daqui? Quais são as práticas, né? Quais são as formas, digamos assim, de vida das pessoas que Deus condena, né? Existem muitos estilos de vida que são condenáveis para Deus. Então a aplicação também é essa. Ou seja, tudo aquilo que é contrário aos olhos de Deus, Deus quer que hoje o seu povo, que não é mais, digamos, Israel, a igreja, ele não quer que esse povo, né, ele se relacione ou nós tenhamos as mesmas práticas, né, daquilo que o mundo cultiva, daquilo que a sociedade cultiva. Então, assim como Deus condenava essa cultura desses povos, assim também nós, irmãos, devemos condenar a cultura, né, aquilo que é cultivado na nossa sociedade atual. Hoje em dia, né, tem pessoas com esse discurso de que a gente não pode falar contra, o nosso papel é falar do amor, é falar que Jesus é bonitinho, que Jesus é cheirosinho, né, que Jesus ele trata as pessoas bem, que Jesus, a mão dele é
carinhosa. Então esse discurso, para mim, né, é um discurso, ele é um discurso muito, ele está maquiando alguma coisa, tá entendendo? Ele não tá sendo real com as escrituras, ele não está sendo real com a verdadeira mensagem do evangelho, né? Jesus é amor, sem dúvida é. Jesus deseja que o pecador seja transformado, sim. Mas a pergunta é, será que Deus não quer que também a gente confronte o pecado? Não diga o que é certo, não diga o que é errado para a sociedade, como Deus dizia aqui explicitamente o que era errado por causa dessas práticas aqui, como diz aqui, que Deus disse que ia cadê a palavra aqui? Desalojará, ou seja, tiraria aquele povo daquela, né? Em outra parte, Deus disse que vai fazer o juízo por causa dessas práticas, né? E esse também será uma das coisas que eu vou falar hoje da minha pregação, né? É o texto também que a irmã Raiz aí usou, de Deuteronômio, capítulo, se eu não me engano, 11, em que fala como nós devemos ensinar, né, as nossas crianças, a cultura, ou seja, já vem cultura, como é que nós devemos passar a nossa cultura, né, cristã, a nossa tradição cristã para nossas crianças. Aqui está falando para Israel, né, que eles deveriam escrever nos umbrais da porta, que eles deveriam escrever em todo o canto da casa, que eles deveriam falar com seus filhos de dia, de noite, por onde andassem. Então, era uma tradição que tinha que ser preservada. Então, a igreja também precisa de uma tradição. É interessante que esses dias, né, desde o domingo passado que eu venho meditando nesse texto, né, de Deuteronômio capítulo 11, capítulo 18, e coadunou, né, ontem a reunião de obreiros, que os irmãos estão falando, foi repetido de novo esse texto do capítulo 11, o irmão Denilson falando e tudo, que nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos ensinar os que são nossos. O texto, o último capítulo que o pastor Glauco comentou, do livro que nós lemos, um livro maravilhoso, que é a Igreja Conservadora. Eu aconselho que quem puder ler esse livro, leia, porque ele faz um diagnóstico, assim, espiritual e profundo, não só da igreja, mas como da nossa sociedade, o quanto nós temos que nos posicionar, o quanto a gente deve conservar esses valores, né? Se a gente ficar só nessa, irmãos, como eu disse, Jesus é bonitinho, Jesus é cheirosinho, Jesus é isso e tudo, isso aí, irmão, não vai impactar, não. Isso aí, eles vão dizer, olha aí os, os cheirosinhos de Jesus, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente falar como um profeta, porque a Bíblia diz, né, como o pastor Alco falou ontem, a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento é composto de leis e profetas, né? Lei é a palavra, profeta é aquele que proferia as leis, aqueles que chamavam o povo à obediência às leis. O Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho é os mandamentos, né? Existe um Deus justo, um Deus que requer justiça, é o Evangelho. E a pessoa, para obter essa justiça, é através do arrependimento, que é através de Jesus. Ou seja, a pessoa vem arrependida a Jesus e Jesus perdoa os pecados. Mas quais são os pecados que eu vou dizer que aquelas pessoas têm? Quais são os pecados que eu vou contrariar? Né? Claro que não de uma forma grosseira, não de uma forma, como é que eu posso dizer, simplesmente condenando por condenar, né? Mas eu tenho que dizer, não, isso aqui é pecado. E outra, não tem ninguém e nada que seja blindado à mensagem do evangelho. Não, vamos falar disso aqui não, porque isso aqui é política. Não, saiba de uma coisa, para encerrar. A mente totalitária, o Estado totalitário, é o Estado que quer adentrar em tudo. A pessoa diz, estão politizando tudo. Não, não é que nós estamos politizando tudo. É que a política é adentrar em tudo. A política quer dizer o que é homem e mulher, né? Em vez deles deixarem coisas não adentrarem, porque a natureza já diz o que é o homem e o que é a mulher. A natureza já diz onde se inicia a vida, a partir de quando se inicia a vida. Então, são coisas que o Estado não quer entrar. A educação dos filhos. Quem educa os filhos são os pais. É os pais que dizem aos filhos o que é certo e o que é errado. Não é o Estado. O Estado tem que ensinar matemática, português, né? Ensinar a ciência, o que está sendo descoberto. Mas o Estado quer entrar em tudo. Quer entrar na escola, quer entrar na família, quer entrar na natureza, dizer o que é certo, o que é errado. Então, não somos nós que politizamos tudo, é eles que querem adentrar em tudo. Então, nós, como temos esses valores, né, cristãos, valores bíblicos, aqui nós temos a nossa cultura cristã, nós temos a nossa tradição cristã, então nós temos irmãos que defender.